Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma EBD Online. Hoje sim nós vamos concluir todo o livro do Isaías, o livro que você conhece, que independente da organização dele, independente daquilo que as pesquisas da teologia bíblica concluem, de que ali está presente três profetas diferentes. Todos nós temos na Bíblia o livro do Isaías com 66 capítulos. E o que eu tenho apresentado aqui nessas semanas não há nada de diferente, apenas estou fazendo uma subdivisão mais organizada para facilitar aqui o nosso aprendizado. Lembrando que na sua Bíblia, independente de qual seja ela, independente de qual versão seja ela, se é a Bíblia de papel, evangélica, católica, linguagem de hoje, NVI, não importa se é uma versão mais clássica, se é uma Bíblia de versão digital, seja de aplicativo, de site, qualquer outra coisa, você tem lá o livro do Isaías com 66 capítulos. A primeira parte de Isaías, capítulo 1 até o capítulo 39, diz respeito ao primeiro profeta que viveu e exerceu o seu ministério aproximadamente nos anos 740 a.C. Do capítulo 40 até o capítulo 55 diz respeito a um segundo profeta, que nós chamamos ele de Deutero-Isaías, que exerceu o seu ministério por volta dos anos 540 antes de Cristo e, portanto, 200 anos depois do primeiro profeta, talvez você tenha sentido falta na aula passada, na aula da semana passada, todas essas duas aulas estão aqui disponíveis, dos últimos 10 capítulos desse texto que eu vou falar hoje, que é o livro do Trito Isaías, do terceiro profeta, que compõe esse texto inteiro de Isaías, de 66 capítulos. O Trito Isaías é responsável pela última parte do livro, pelo capítulo 56 até o capítulo 66. Esse profeta exerceu seu ministério próximo do ministério do segundo profeta Isaías, do Deutero Isaías, nas décadas imediatamente posteriores ao exílio, e provavelmente ele exerceu seu ministério em Jerusalém, na capital, que está numa situação bastante complicada. É um momento interessante porque aquele povo consegue finalmente sair do exílio, voltar para a sua terra, ter a possibilidade de reestruturar a sua terra, sua capital e, consequentemente, a sua vida religiosa, mas é um momento desafiador para esse profeta porque ele encontra 4 tipos de povos de origens parecidas em alguns momentos, outras nem tanto, mas com motivações muito distintas uns dos outros, e isso cria um enorme desafio que esse profeta precisa enfrentar para que haja a unidade desse povo, a unidade dessa nação em prol da reconstrução nacional de Israel, de Jerusalém e também da religiosidade que era exercida e vivida naquele lugar. É um momento de profunda crise, porque aquele povo volta para a terra, se encontra com outros que já estão na terra e percebe que Jerusalém está muito diferente da Jerusalém que eles deixaram lá no passado. Há muita coisa o que fazer. O templo está profundamente transtornado, destruído, precisa ser reerguido, e isso causa uma profunda crise de esperança naquele povo que está diante desse cenário tão alarmante. Esse ministério ele é exercido entre os anos 537 a 520 a.C., algumas décadas depois do segundo Isaías, algumas décadas depois do retorno do exílio. O cenário, além disso, é que os primeiros exilados voltam desse exílio e começam a fazer as fundações do templo.
as fundações do Templo de Jerusalém, elas são lançadas nesse período, embora o templo inteiro não é reconstruído, e isso vai levar bastante tempo para acontecer. É um trabalho grande, é um trabalho imponente e é um trabalho que fica ainda mais difícil diante da realidade desse povo e do quadro que eles encontram ali em Jerusalém, que é um quadro bastante alarmante. Há 4 grupos nesse momento em Jerusalém, e 4 grupos com muitas distinções entre si. O primeiro é um grupo de judeus que retornaram do exílio e estão recém-chegados em Jerusalém. É um grupo que ficou muito tempo fora, que teve parte da sua identidade misturada com outros elementos que encontraram lá nesse exílio. É um grupo que percebe uma realidade bem diferente da que talvez tinham imaginado ao retornar. Eles se encontram com um segundo grupo, que são os judeus que permaneceram na terra, e aí nós já temos uma distinção social entre esses dois grupos, e também uma distinção de perspectiva, de ânimo, né? de esperança entre esses dois grupos. Eles não falam a mesma língua, quase que literalmente. Tem um terceiro grupo também, que eram de judeus da diáspora, judeus que estão em outras partes do mundo, mas que é necessário que as portas de Jerusalém estejam abertas para o retorno desses judeus, porque eles também podem fazer parte desse processo, e precisa haver nesse processo de reconstrução um ponto de contato, um ponto de diálogo com esses da diáspora, caso eles voltem, alguns voltam, inclusive, e voltam com uma perspectiva bastante diferente da religiosidade que era praticada em Jerusalém, da que eles começam a praticar fora dali. E um quarto e último grupo, que são grupos de estrangeiros que migram para a Judéia no momento em que boa parte do povo judeu não está lá, já tinha sido levado para o exílio, e alguns estrangeiros, algumas populações de territórios vizinhos, migram para a Judéia durante esse exílio, e quando há esse retorno, esse encontro tão plural nesse momento, né, há estrangeiros morando nessa terra, e é claro, eles não pretendem sair dali, evidente. Agora, nós temos o encontro desses 4 grupos bem diferentes uns dos outros, com perspectivas e ânimos bastante diferentes uns dos outros, e que não falam a mesma língua por vários motivos, um com o outro naquele período. E aí tem o grande desafio do trito Isaías, o grande desafio desse profeta, é fazer com que esses 4 grupos heterogêneos, diferentes, de períodos, de momentos, de ânimos diferentes, falem a mesma língua ou tenham motivações que vão convergir para um ponto em comum, que é a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, a centralização do culto em Jerusalém novamente, e é recuperar a esperança, o ânimo, a vibração desse povo com pensamentos bastante distintos entre si, mas que precisam agora ter um sentimento nacional, um sentimento de unidade para que esse processo de reconstrução possa acontecer. E é uma dificuldade enorme, é um desafio monumental que está diante do trito Isaías, lidar com essa falta de esperança, né? Com essa crise de esperança, e todo o seu trabalho vai ser no sentido de promover a união entre esse povo que está em Jerusalém e também promover a santidade desse grupo, porque os estrangeiros têm um tipo de perspectiva religiosa, os que vêm do exílio têm outros elementos agregados à sua religiosidade, os que permaneceram na terra, outra leitura religiosa, e esse profeta quer dar uma diretriz religiosa, uma diretriz nacional, para que esses povos possam falar uma língua próxima, pelo menos, né? O profeta denuncia os falsos deuses, e aqui a gente
não percebe mais o que a gente percebeu durante grande parte do Antigo Testamento, que era um diálogo, uma condescendência, né, daquele povo com outras divindades. Sabendo que esse cenário é um cenário enoteísta, né, ou monolátrico, como queiram, que é aquela ideia de que parte-se do pressuposto de que sim, existem vários deuses, cada nação tem os seus deuses, né, porque esses são escolhidos como deuses nacionais, escolhidos para serem servidos. E nesse momento o profeta vai desprezar os outros deuses, não é mais para ele uma questão de escolher o Deus de Israel, servi-lo e desprezar os outros, não, mas é mostrar que só há um único Deus, que os outros são fabricações humanas, e é claro, o único Deus existente é o Deus da sua nacionalidade, da sua religiosidade, em detrimento de todos os demais. E isso vai sendo apregoado, isso vai sendo falado, essa reconstrução monoteísta vai sendo promovida ali naquele período, naquele contexto. Ele apresenta Deus como criador de todas as coisas, né? E nós vamos ler isso lá no capítulo 66, já acabando o livro, no versículo 2, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que teme a minha palavra. Ou seja, independente desse homem abatido, né, desse homem que está necessitado da sua bênção, é aquele que teme a palavra de Deus e é um homem que se volta para Deus, seja ele de Israel, seja ele de qualquer outro povo ao redor dessa terra, né? Não tem mais uma predileção por um povo, e essa é uma mensagem super interessante do Trito Isaías. Não tem mais uma predileção do povo de Israel em relação aos demais. Agora o critério é outro, é aquele que vive a esperança, que se abre diante desse Deus. Isso também tem a ver com a presença de povos estrangeiros na terra, né? Mas agora essa mensagem ela é mais universalizada, conforme nós vamos ver também no capítulo 56, no versículo 7, que diz: também os levarei para o meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E essa é uma mensagem profundamente revolucionária na mensagem do Antigo Testamento, né? Que via Israel como povo escolhido, separado, predileto, Deus como um Deus nacional desse povo. E agora o Trito Isaías já está falando que essa mensagem de Deus ela é para todo mundo, todo aquele que se converter a esse Deus encontrará acolhida na sua casa, encontrará acolhida no desenvolvimento dessa espiritualidade. O Trito Isaías ele faz uma conexão íntima e inseparável para ele entre a moral e a religião. Para ele, amar a Deus é amar ao próximo, é amar as pessoas, é amar os estrangeiros, é amar os necessitados, é amar a viúva, o órfão e por aí vai, e vice-versa, né? E amar essas pessoas, amar o próximo, é uma maneira de amar a Deus, é amar a Deus. É uma relação que não se separa em Isaías, no Trito Isaías. Se você diz que ama a Deus, isso se revela no seu amor para com o próximo, principalmente no que mais sofre. E quando você revela o seu amor para o pobre, para o outro, para o necessitado, para o seu irmão, para a sua família, você está amando a Deus que se manifesta na outra pessoa. Essa é uma mensagem que também estará presente no Novo Testamento, né? E é uma mensagem que, ainda que não sejamos judeus, como era dirigido o texto do Trito Isaías e todo o texto do Antigo Testamento, mas são mensagens profundamente impactantes, presentes na mensagem do Novo Testamento, presentes no segmento cristão e que deve ser seguido por cada um de nós. É saber
que quando nós amamos o outro, quando nós amamos a outra pessoa, né, os seres humanos, e aí o Novo Testamento amplia ainda mais essa relação, João 3,16, né? Quando nós amamos a natureza, os animais e os respeitamos, respeitamos o meio ambiente, respeitamos a natureza e, claro, respeitamos e amamos ao próximo, as outras pessoas, principalmente os que mais sofrem, nós estamos expressando o nosso amor, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, que é o Criador de todas as coisas e que cria todas as coisas como um ato generoso e voluntário de amor, né? E amar a Deus é amar ao próximo, é amar os animais, é amar a natureza, é amar tudo que foi criado por Deus. Então são relações inseparáveis. A pessoa que é arrogante, terrível, maldosa com as outras pessoas, que despreza e maltrata os animais, a pessoa que suja, que depreda a natureza e no domingo está lá em algum templo levantando as mãos e chorando diante de Deus, ela não é uma cristã verdadeira, ela divorciou a vida religiosa e a cindiu no meio. E aí não é uma vida plena, não é uma vida verdadeira diante de Deus, porque uma coisa leva a outra. Para o Trito Isaías e para o Novo Testamento é inseparável. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo, a natureza, os animais, tudo que Deus criou. Se eu amo o que Deus criou, o próximo, etc., eu amo a Deus. É inseparável isso e não há possibilidade da pessoa amar um sem amar o outro, da pessoa adorar a Deus desprezando o que ele criou. Não há essa possibilidade. Essa é a grande mensagem do Trito Isaías. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, inscreva-se no canal ativando todas as notificações e fica também o meu convite para você se tornar membro Café Completo e fazer o nosso curso livre de teologia. Você tem aula de teologia bíblica, teologia sistemática, teologia prática, história da teologia, enfim, tudo que faz parte de um curso de teologia. Será bem-vindo, bem-vinda. Abraço, boa semana.